Estamos aqui na sede do Instituto de Engenharia em São Paulo para mais um podcast. Hoje o tema é infraestrutura e licitações públicas. Para falar sobre o tema, nós estamos com o Carlos Alberto Laurito. Ele é diretor executivo da Brasinfa, que é a Associação Brasileira aí dos Sindicatos e Associações de Infraestrutura. Ele também é diretor de Relações Institucionais do Sinicesp, que é o sindicato aí das empresas de construção pesada, e da Sobratema, que também está ligado ao setor de infraestrutura. Para conversar com ele, estamos com o presidente do Instituto, José Eduardo Jardim, com os vice-presidentes também aqui do Instituto de Engenharia, Miriana Marques e Ivan Weiter. Está começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. José Eduardo Jardim, o que temos hoje sobre infraestrutura e licitações públicas para perguntarmos ao Laurito? Meu caro amigo Laurito, seja bem-vindo à Casa da Engenharia. É um prazer enorme recebê-lo. E nos conhecemos há mais de uma semana, né, Laurito? Eu já tive a oportunidade e tenho a oportunidade de ver o seu magnífico trabalho na área. Obrigado. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você contasse um pouquinho da Brasinfa, do Sinicesp, da Sobratema, né? Como geral, para que o público possa conhecer exatamente essas importantes associações. Com muita alegria, Jardim. É uma satisfação imensa estar aqui e recusável todo e qualquer convite seu, Jardim. A Brasinfra, como já dito, ela reúne os sindicatos e as associações de classes que estão ligadas à infraestrutura do país. Nós contamos atualmente com 13 associações, todas elas ligadas não só no modal rodoviário, ferroviário, como também na infraestrutura em geral, como a área de saneamento, a área aeroportuária, portuária, hidroviária, etc. A área de transporte em geral. A fundação dessa associação se deu em final de 2016, portanto somos uma novil entidade de apenas 8 anos, mas que já nasceu com um grande desafio na discussão, então, do projeto de lei de renovação ou de modernização da lei de licitações, a lei 8666, que é uma lei de 1993, né? A Brasinfra, nessa composição que nós chamamos do núcleo duro, né, ela tem uma representatividade de 100% do PIB desse setor da construção pesada. E por que ousamos, a audácia de ter essa afirmação? Porque na sua composição, além dos sindicatos estaduais, como o Sinicesp, que é daqui de São Paulo, os CICEPOTs, que são o Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Ceará, nós temos na sua composição a Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias, que é a ANEOR, que fica em Brasília. Nós temos também uma associação catarinense, que representa o estado de Santa Catarina. Nós temos a Sobratema, como já dito, que é a Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração. Na verdade, a Sobratema representa, além de empresas executoras de obras, como o Debrecht e demais, e principalmente representa as fabricantes de máquinas e equipamentos para a construção e mineração. Volvo, Caterpillar, John Deere, enfim, essas empresas, além dos engenheiros que, como pessoa física, se associam à Sobratema, na sua grande maioria, engenheiros mecânicos, ligados à área. Além disso, nós temos a ABFER, que é a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, representando esse importante modal da infraestrutura. E aí, o pulo do gato. Nós temos também o Sinicom, que é o Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada. Então, os menos afetos ao tema podem dizer, mas você já tem um sindicato nacional, para que uma associação brasileira? É que, na verdade, esse sindicato nacional, ele na sua composição é interestadual, ou seja,
ele representa aqueles estados que, por uma razão ou outra, não têm o seu sindicato próprio, como é o caso de São Paulo, Paraná, Rio Grande, como eu disse. Então, um exemplo, Rondônia, Acre, o próprio estado da Bahia, não tem o sindicato da indústria do estado da Bahia. Então, o Sinecom representa. Portanto, essa representatividade das 27 federações, né, mais o 26 e mais o Distrito Federal, estão contidas, estão dentro da Brasinfra, que nasceu com esse propósito de defender os interesses do setor, visando a sua amplitude no montante de recursos para investimentos. É dito e conhecido a famosa frase de que nenhum país cresce ou se desenvolve se não tem uma boa infraestrutura. E é isso que defendemos, é isso que nós temos como missão, claro, sempre na boa relação capital-trabalho, sempre dentro do programa de integridade, de compliance, enfim, aí temos toda a nossa missão e objetivos, né, a ser traçado. Então, nesses 8 anos, muitas ações, muitos eventos já realizados, mas eu gostaria de destacar esse trabalho intenso em relação à votação e depois a sanção da nova lei de licitações. Hoje nós temos já vigente essa nova lei, que agora carece de uma regulamentação. Então, é aquelas coisas, eu estou já me estendendo aqui, né, mas é aquela coisa que só acontece no Brasil, ou é uma jabuticaba nossa, né? A motivação da criação da Brasinfra foi a lei, foi isso? Ou é um dos... Num linguajar bem mais assim, popular, é bem assim, gente, olha o que está acontecendo. A nossa Bíblia, que é a nossa lei, estão, né, no projeto de lei, está vindo cada absurdo, quer dizer, já está difícil, os caras falam em modernizar, mas vai complicar, então, peraí. E qual é, aí foi o questionamento, qual é a nossa representatividade do setor em nível nacional? Então tinha assim, isolado, o sindicato lá de Minas Gerais, do Rio Grande, São Paulo, todos com propostas, todos, né, ansiosos, né? E aí, cadê essa representatividade em nível nacional? Laurito, eu tive a oportunidade, somos companheiros também na Fiesp, né? Sim. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo a respeito da nova lei. E você é um profundo conhecedor do assunto, você chegou a escrever, né? Você tem um trabalho importante sobre isso, Sim. Você me presenteou, inclusive, eu tive a oportunidade de ler. Em poucas palavras, quais são os pontos críticos dessa... Qual é a mudança fundamental que aconteceu e qual é a crítica construtiva que você pode fazer a esse respeito? Bom, as minhas apresentações ou as minhas conversas sobre a nova lei de licitação, eu não sei se é uma vantagem ou desvantagem, Jardim, mas eu não sou engenheiro e não sou advogado. Portanto, eu não entendo, quer dizer, não é aquela coisa do juridiquês, né, maçante, e nem tampouco falar nos termos de engenharia que tampouco eu conheço. Mas, pela minha vivência de muitos anos e pelo grupo de trabalho que foi criado dentro da Brasinfra, continuando e respondendo a pergunta do Regis, né, a preocupação era tanta realmente com o projeto de lei em tramitação na Câmara e com as propostas lá na mesa, que a primeira providência, o primeiro plano de trabalho da Brasinfra foi criar um grupo de trabalho integrado por advogados, representantes das áreas jurídicas das entidades, por técnicos e engenheiros também das entidades e os próprios empresários, aqueles que no dia a dia sentem os problemas de perto para a participação num certame licitatório. Com essa composição desse grupo de trabalho é que, depois de muitos estudos e aí também quando foi sancionada a lei, é que gerou o livro que você disse, que eu modestamente tenho uma participação, mas não é da minha autoria, né? Da Brasinfra, desse grupo de trabalho que eu te falo. Comparando, porque aí os nossos estudos que permanecem não se limitou apenas a essa comparação. Bom, a 8666 era assim e agora tem essa 1433 que é dessa forma. O que mudou, o que é melhor, mais do que isso. A gente está num trabalho das recomendações, das proposituras,
porque vivemos agora o momento da regulamentação. Era isso que eu estava dizendo, apenas para concluir. No Brasil, então, há uma lei, vamos fazer um projeto de lei. Aí passa-se anos e anos debatendo aquele projeto de lei, vai para a Câmara, vai para o Senado, mudou, volta para a Câmara, ou vice-versa, né? Até que finalmente, né, se chega na votação das duas casas e vai para a sanção presidencial. Aí o presidente lá sanciona, com veto ou sem, mas enfim, sancionou a lei. Foi o que aconteceu no dia 1º de abril de 2021. Olha, essa lei só entrou em vigor agora, em dezembro de 2023. Houve lá pedidos de prorrogações e agora nós vivemos o momento da regulamentação. Ou seja, no Brasil, a lei vem para dizer o que é a ser feito. Como é que tem que ser feito, é a regulamentação que vai dizer. E aí nós estamos vivendo vários problemas. A lei anterior, a 8666, ela teve uma vigência de 30 anos. Até o 30º ano se discutia muitos dos seus artigos. Muitas das impugnações, muitas das decisões judiciais que geraram os famosos precatórios, porque ela é controversa, ela tem realmente seus pontos polêmicos. A atual lei não é diferente. Ela trouxe, e aí sim respondendo, Jardim, ela trouxe sim alguns avanços. Eu posso citar, por exemplo, a criação do Programa Nacional de Transparência, o Portal de Transparência. Isso qualquer cidadão pode ter acesso em saber qual a obra pública que está sendo executada, qual o valor, o seu cronograma, o seu status, enfim. Há uma transparência bastante clara. Uma outra questão, e aí já vou partir até para um tópico que é bastante polêmico, para vocês entenderem claramente. Houve nessa nova lei, e aí aplaudimos, uma régua, uma limitação da tal da inexequibilidade. Em outras palavras, por isso que eu não vou ficar usando aqui o juridiquês explicando. Em outras palavras, é assim: as propostas não podem ser superiores, ou melhor, com descontos superiores a 25%. Mas se discutiu muito isso. Por que 25%? Por que não 20%? Por que 15%? Mas enfim, mas pelo menos chegou-se a isso. Isso, meus senhores, é evidentemente uma ação para prevenir ou até evitar a paralisação de obras. Porque o que acontece? A empresa menos qualificada, mas naquela necessidade de ter aquela obra, é o que nós chamamos de mergulho. Ela mergulha no preço e dá uns descontos inexequíveis, absurdos, que certamente acarretarão na paralisação da obra. Por mais que depois se tente recorrer ou tente fazer algum reequilíbrio ou um aditivo, não se consegue. E aí se chega ao número absurdo que o Brasil chegou, de 14 mil obras inacabadas e paralisadas. Hoje esse número diminuiu, mas ainda é um número absurdo. E desse número de obras paralisadas, nós temos até um levantamento de que 70% dessas obras que foram paralisadas, todas elas foram por problemas justamente de contratação. Olha aqui, 47% dessas obras paralisadas e inacabadas foram por questões técnicas. 23% foi por abandono por parte das empresas. 23%. Empresas que chegou uma hora, viu que não conseguia mais tocar. E na sua maioria dessas empresas foi motivado pela questão da contratação equivocada. Então, com esse limite, olha, 25% é o máximo de desconto que se pode dar. Então, as empresas apresentam suas propostas dentro desse patamar. Aí, bom, mas e se todo mundo apresenta? Aí a nova lei traz também definido os critérios de desempate, são bem claros, inclusive entre eles a questão do programa de integridade, de compliance. Né? Só que hoje o que nós vivemos? Alguns estados, até por força de seus próprios tribunais de contas estaduais, admitem que alguma empresa acima de 25% ganha a determinada obra, com a alegação de que há uma presunção relativa.
em detrimento da presunção absoluta. A presunção absoluta é isso, 25%. Isso foi, inclusive, definido num acórdão do ministro, hoje ministro do TCU, o Antônio Anastasia, que foi o relator, enquanto senador, da aprovação da nova lei de licitações. Portanto, um homem de profundo conhecimento, né, e ele estabeleceu e defende. 25% é o limite, ponto. Aí, alguns estados, em alguns casos, alegando diligências e condições, acabam admitindo um percentual maior. Então, volto a dizer, coisas no Brasil, a lei vem e diz o que é que tem que ser feito, mas o como ser feito, outra coisa que também posso apontar como um avanço, mas também de muita polêmica, a definição do que é obras de grande vulto. Sempre se discutiu na lei anterior, além do valor da obra, a complexidade da obra, né? Hoje, o que se define na nova lei? São consideradas obras de grande vulto aquelas acima de 200 milhões de reais, corrigidos. Essa correção hoje já está em torno de 240 milhões. Aí, sabe-se lá por qual razão, o Estado do Mato Grosso definiu que lá no Estado, obra de grande vulto é acima de 50 milhões. Não é acima de 200, acima de 50 milhões já é considerado. Porque, em sendo considerado obras de grande vulto, é um outro tratamento. É uma outra, né? Por exemplo, matriz de risco, que é outro ponto positivo que a lei trouxe. Ela é obrigatória para quando se tratar de obras de grande vulto. Não sendo obras de grande vulto, é facultativo, né? Mas, então, agora, como é que uma lei estadual pode, hierarquicamente, né, ser superior ou ter uma autoridade sobre uma lei federal, né, que é o caso da 1433. Então, nessa breve pincelada, Jardim, você vê que o desafio é grande, é muito difícil que, assim, coloque-se uma lei a partir de hoje, isso, está valendo, pronto, todo mundo funciona de acordo com aquela cartilha e está resolvido. Não é assim, porque sempre haverá as exceções, sempre haverá as impugnações, porque ou juridicamente, ou porque o legislador entende, né, que pode haver essa brecha, e aí se passa por uma outra instância, no caso, o Poder Judiciário, aí o Tribunal de Contas da União tem um entendimento, aí vem o Tribunal de Contas do Estado, tem um outro, e o do município um outro ainda, diferente também. Então, os desafios são grandes. Aproveitando a sua competência e o conhecimento específico, na minha visão, quando você fala que é possível um proponente fazer uma redução maior do que 25% sobre um orçamento apresentado pela empresa licitatória, pelo contratante, governo, pelo contratante, né? Alguma coisa surge imediatamente, falando na linguagem mais tranquila do nosso BDI, né? O famoso BDI. Uhum. Se alguém pode dar um desconto acima de 25%, alguma coisa está errada. Ou o orçamento que está sendo proposto está mal feito, está certo? Ou a pessoa que está apresentando esse desconto está, digamos, enganada. Exatamente. Porque não é possível, não existe possibilidade, né, de alguém desistir do seu resultado, né, porque quem oferece esse valor está desistindo do seu resultado, né? Ou então o proponente, né, fez um orçamento errado. Então eu acho que, efetivamente, como você bem colocou, algumas coisas têm que ser disciplinadas, né? Têm que ser regulamentadas, porque exatamente é garantido que a pessoa que deu, a empresa que deu esse desconto, ela não vai ter condições de terminar, de concluir a obra, ou vai concluir com prejuízo para a empresa. Nada disso é interessante para ninguém, né? Verdade. E há de se acrescentar ainda a própria ilusão do governante de plantão, que vai para o seu eleitorado e para a sociedade dizer: olha como eu consegui aqui um desconto, a obra era tanto, e eu, né, discutível. Só que essa obra não vai ser entregue. E o prejuízo de uma obra não entregue é muito maior, não só para a sociedade, que acaba não tendo aquele bem necessário, né,
mas para o próprio erário público, que depois as ações judiciais acabam, né, representando isso. Uma outra excrescência, um outro absurdo, um ponto bastante polêmico, que aí diz muito de perto aqui a Casa da Engenharia, é a questão do pregão eletrônico. Como é que uma obra de engenharia pode ser definida por um pregão? Se nós vamos abrir um pregão para comprar esta caneta, é uma coisa. Mesmo assim, ainda há de se questionar a qualidade dessa caneta. Não é isso? Mas é um bem tangível. Agora, uma obra de engenharia que requer a intelectualidade, eu sou mais inteligente que o outro é mais do que eu, ou simples. Uma analogia até curiosa que se faz muito no nosso setor. Quando o médico, infelizmente, lhe dá um diagnóstico e diz: você vai precisar fazer uma cirurgia. Você vai contratar o médico para te fazer essa cirurgia por pregão, por preço? Aquele que vender, que fizer por um preço melhor? Não, né? Evidência, vai querer um médico qualificado, um médico que tenha uma boa experiência, enfim. Então, para isso tem a necessidade de comprovar a sua experiência. Né? Num capítulo dessa nova lei, proíbe o pregão. Poxa, que bom, né? Tivemos esse ganho. Finalmente nos ouviram. Né? Mas em um outro capítulo, eles determinam a disputa aberta. A disputa aberta nada mais é do que o leilão. Agora eu te pergunto, qual a diferença de pregão para leilão? Apenas a diferença é o prazo que é dado para a apresentação das propostas. Mas, no fundo, é isso. O pregão é o menor preço, é quem vai ganhar, e o leilão é quem, né, dá mais, no sentido inverso. Então, isso tudo denigre a nossa engenharia, que é reconhecida mundialmente. Então, já desde então, nossos pleitos, né, nossas reivindicações lá enquanto projeto de lei, e é bom, quero lembrar aqui que nós participamos de várias audiências públicas no Congresso, nós tivemos reuniões com o então relator do projeto de lei, o deputado João Arruda, que era do Paraná, o deputado Augusto Coutinho, que era o presidente de uma comissão mista que foi criada, comissão mista com senadores e deputados, para debater. Nós, nesse grupo de trabalho da Brasinfa, geramos um documento de mais de 100 páginas com todas as propostas, né? E fomos e discutimos e tal. Então, algumas coisas, né, foi possível, né, aceitar, como sempre, né? Outras não. E aí a gente tem toda essa preocupação de que agora, na fase de regulamentação, você consiga ao menos minimizar. E nesse caso, nesse exemplo último que eu dei, pregão versus leilão, a senadora Tereza Cristina apresentou um projeto de lei, estabelecendo também um corte para obras acima de 1,5 milhão, que só poderiam ser disputa fechada, né? Para equacionar essa questão. Bom, esse projeto de lei foi votado, foi aprovado e foi para a sanção do presidente. E o presidente, né, por indicação, recomendação de sua assessoria, sancionou, se tornou uma lei, portanto, mas porém com vetos. E um desses vetos está nessa questão da disputa. Então, atualmente, a Brasinfra, não só a Brasinfra, outras entidades do setor, estamos nessa interlocução direto com o Congresso, pedindo a derrubada desse veto, que já esteve na boca do forno ali para ser votado, mas aí teve a catástrofe lá do Rio Grande do Sul, enfim, a pauta, né, como sempre, mudou. Então, eu acho que também com esses exemplos eu consigo responder um pouco qual é o papel da Brasinfra, né, nessa representatividade nacional. Porque as dores são iguais, de todos os, né, uns mais, uns menos. Volume de obras, volume de recursos também é proporcional ao Estado, à federação que ali é representada. Mas a necessidade de uma amplitude, de um crescimento, de um desenvolvimento da infraestrutura nacional, isso é inquestionável. Se vocês me permitem, eu trouxe aqui um dado também que é recente, né, que mostra que nos últimos 24 anos, arredondando aí, nós tivemos a participação de 5 mandatos presidenciais.
5 porque teve impeachment no meio. Então, 5 qual? O governo FHC, o governo Lula 1, o governo Dilma, o governo do Temer, do Michel Temer, do Bolsonaro e agora do Lula. Nesse levantamento que foi feito, é bom sempre a gente citar a fonte, a Associação Brasileira dos Usuários de Portos, de Transporte e de Logística. O título dele é Logística Brasil. Eles levantaram que o investimento do PIB em infraestrutura, o maior foi do Lula 2, de 2007 a 2010, de 0,77% do PIB, 0,77%, o maior, do PIB em transportes. Estamos falando agora em transportes. Ou seja, menos de 1%. A Abdib, nossa parceira conhecida, tem um estudo que mostra claramente que a necessidade do Brasil de apenas cobrir a depreciação dos ativos públicos, ou seja, a manutenção, a conserva, é de no mínimo 2,26% do PIB. Isso seria necessário para o Brasil apenas manter o que tem. E nesses últimos 24 anos, o último aqui, recentemente aqui, que é o ano passado, fechou agora, o ano passado, estamos entendendo de janeiro de 2023 até o início agora desse ano. Esse ano ainda não fechou. Foi de 0,58%, vamos arredondar, 0,5%, quando na verdade a nossa necessidade estaria em torno aí de uns 5, 6% do PIB, porque 2,5% ou 3% apenas para manutenção e mais o desenvolvimento necessário. Então, essa é a nossa realidade. É importante, eu acho que o Einstein hoje estaria orgulhoso, que conseguiram aplicar no Brasil a teoria da relatividade em lei, que diz uma coisa... Não, mas é relativo, não é absoluto, depende do ponto de vista. Ivan Waitley. Boa tarde, Laurito. Prazer estar junto com você nesse podcast. Prazer é meu, alegria. Trazendo o assunto das leis que vocês já mencionaram, eu gostaria de enfocar a evolução tecnológica, principalmente dos processos digitais tanto em licitação como nas obras de infraestrutura. Eu vejo que a lei antiga de licitação, a 8666, ela não tinha nenhuma determinação, não mencionava nada em termos de imposição de tecnologia ou de uso obrigatório dessas inovações tecnológicas. E, no entanto, a sociedade civil abraçou, o poder público abraçou, baniu as pranchetas, introduziu o computador e o CAD foi totalmente assimilado e aconteceu uma transição sem imposição nenhuma. A tecnologia impôs e ficou. Mais recentemente, uns 10 anos para cá, foi introduzida uma nova evolução das tecnologias digitais. E, no entanto, eu tenho sentido que a iniciativa privada tem assimilado essas novas tecnologias, principalmente as imobiliárias, as obras de infraestrutura têm assimilado. E na recente lei mencionada por vocês, a 14.133, que começou a vigorar mesmo esse ano, é de 21, mas até esse ano. Sim. Ela mencionou tecnologia digital, BIM, Perfeito. E botou preferencialmente o uso. Quer dizer, será que, como eu tenho sentido esse desequilíbrio, será que precisa ter uma imposição na lei para que use, ou porque o poder público não está vendo as vantagens que a iniciativa privada viu? Sim, a resposta sim. Haveria necessidade de uma obrigatoriedade. Essa, preferencialmente, deixa realmente muito em aberto.
A defesa das empresas não é porque ela resiste ou ela é contra a inovação tecnológica, pelo contrário. Porque toda renovação e toda inovação tecnológica tem o propósito de aumentar a sua competitividade e produtividade da empresa. Senão não haria sentido, né? O porquê? Acontece que o volume de obras e o volume e o nível de concorrência estabelecido justamente nos certames licitatórios deixa muito vago. Não há, em outras palavras, se houvesse um edital de um contratante qualquer, quer seja municipal ou estadual, e ele exigisse, eu só vou trabalhar com empresas que tenham já implantado o sistema BIM nos seus projetos e na sua execução de obra. Um outro exemplo paralelo, programa de integridade, compliance. Eu só vou trabalhar com empresas que tenham o seu programa de compliance. Certamente as empresas teriam que fazer, porque senão estariam aleijadas do processo, não é isso? Mas à medida que coloca preferencialmente, ou no caso do programa de integridade, como um dos critérios de desempate, ou seja, fica muito subjetivo. Na verdade, as grandes obras, eu vou citar, aqui nessa casa eu fiquei assim, extremamente surpreso e orgulhoso, né, de ser brasileiro, quando aqui nessa casa eu assisti a apresentação da Queiroz Galvão do projeto da Tamoios. Quem já andou nela, quem já viu, aqui é um espetáculo, é primeiro mundo, é uma coisa, um túnel de mais de 5.500 metros, e com toda a tecnologia ali implantada, com todos os recursos, né? Os cuidados que se tem com o usuário, né? Enfim, é de ponta, é de primeira ponta, é indiscutível, né? O quanto é benéfico, o quanto é necessário as inovações tecnológicas serem implantadas no processo construtivo. O setor imobiliário, o setor de projetos, abraçou, principalmente, né, nas construções prediais de edificações, o BIM, por exemplo, né, como reconhecidamente uma prática que traz a produtividade, que traz a confiabilidade. Mas aí é um mercado que atua no setor privado, ou seja, não há a imposição das obras públicas geradas pelos contratantes, né, que são dos órgãos públicos, que não tem essa mentalidade. E o pior, não tem estrutura. Por exemplo, uma prefeitura qualquer, ela não conhece, por exemplo, os benefícios do BIM. Como é que ela vai se atrever a exigir para depois ela estar, né, na mão de quem, né, disser que tem e não tem, e ela não poder contestar, ou fiscalizar, ou auditar, enfim. Então, isso ainda, Ivan, honestamente, é um caminho longo a ser percorrido. Que há a necessidade da inovação tecnológica, isso, que a iniciativa privada abraça, porque reconhece nela o poder de competitividade e produtividade, isso é indiscutível. Mas por parte dos órgãos públicos ainda não há essa conscientização. Não há uma estrutura mínima necessária para que isso de fato seja exigido e não colocado como está na lei, de preferência. Miriana Marques. Eu vou falar um tema, um assunto que eu já perguntei para você várias vezes, e que é o que bate muito quando a gente fala dessa nova lei. Então tem lá, né, o serviço de engenharia, não vai mais poder pregão, não vai mais poder leilão, técnica e preço, né? Só que daí tem, eu até anotei aqui, alineado, inciso 21, caput do artigo 6º da lei, define um tal de serviço comum de engenharia. E esse serviço comum de engenharia pode pregão. Uma contradição, Daí, Laurita, eu fui ler até a definição, né? O que é esse tal serviço comum de engenharia? Todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho, qualidade de manutenção, de adequação. Assim, eu não consigo enxergar muito dentro da engenharia o que seria um serviço padronizável. Tentando, assim, numa linguagem, repito, simples, de não engenheiro, né, e não advogado.
Se é serviço comum, é serviço comum. Então, né, não realmente não tem... Agora, falou que é serviço comum de engenharia. Exato. Gente, não pode ser pregão, não pode ser leilão. Esse é o ponto. Essa é a necessidade que nós, Brasinfa, estamos já, né, o presidente Jardim sabe disso, estamos buscando também, junto lá, não só com o Legislativo, mas também com o Executivo, eles entenderem isso, que não pode jogar tudo numa vala comum. Serviços comuns de engenharia. Engenharia não é comum. Não é comum, exato. O nome já diz isso. Exato. É engenharia. Então me defina o que é só serviço de engenharia e me defina o que é só... Exemplo, eu vou só trocar, vou fazer uma pintura no meu apartamento. Tudo bem, você pega um pintor, ele fez a pintura. Você vai fazer colocar envidraçar seu terraço. Você precisa de um projetozinho para fazer aquilo. Aí já precisa de um engenheiro. Aí já precisa de uma RT, de um atestado. É isso que eu ia comentar, porque para qualquer serviço de engenharia, comum ou não, a RT é igual. A RT é igual, é necessário. O CREA cobra a responsabilidade Isso. do serviço de engenharia. Não é porque é comum, você não precisa fazer RT. Então, um paralelo a isso, eu acho que está claro o quanto nós somos contra e estamos nessa luta, né? Paralelo a isso é o sistema de registro de preço, a contratação por sistema de registro de preço. É outro absurdo. É a famosa ATA, né? É isso. Que muitas prefeituras praticam. E praticam por quê? Porque é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais... Né? É uma obra que já foi feita, já tem lá o processo, então faz uma ata, mas nisso, às vezes não, por muitas vezes, você limita a participação das empresas. Você é o tal do dirigismo, né, que não se pode admitir. Só aquelas empresas, portanto, que já fizeram aquela determinada obra ou similar à obra, vão participar porque é mais fácil, porque a prefeitura assim quer. Não, mas e as outras? E as demais? Então, tem alguns conceitos, né? Também aí tem um pouco da cultura nossa, né? que vai nos obrigando a ter que, aos poucos, né? Ir vencendo e ir derrubando, porque essa coisa do serviço comum de engenharia, nós já tivemos em Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, e lá no TCU, eu pessoalmente com o Nardes, né, o ministro Augusto Nardes do TCU, qual é a interpretação deles? E aí eles se valem de que há um corpo técnico no TCU, e aí eles mesmos também há divergências. Então, é um ponto que nós temos assim como um grande desafio para tentar buscar essa definição, porque a partir daí reforça os nossos argumentos de quanto é absurdo você praticar pregão ou leilão em obras de engenharia, que requer, repito, a intelectualidade do profissional, que é responsável, porque... a grande responsabilidade, o engenheiro que fez aquela ponte, um dia a ponte caiu. Poxa, é lógico, olha que, né, o prejuízo uma ponte. Isso sim era um serviço de engenharia e não é comum, né? Não é um servicinho qualquer de fazer uma obra de arte. É isso. Eu vou fazer um comentário, não é uma piada porque minha fala vai ser meio triste, mas é uma coisa que fala assim, é o que você falou, eu vou no médico, ele falou que eu tenho que operar, ou ele falou que eu vou morrer, eu procuro 10 médicos... Sim. Para ter a melhor solução. Daí, eu e alguns colegas, a gente fala assim, ninguém pensa que se o engenheiro construir errado um prédio, não é uma pessoa que vai morrer. O médico, é por isso que eu falei que a minha fala é estranha, o médico pode matar uma pessoa de cada vez. O engenheiro errando, ou um projeto mal contratado, ele vai matar muita gente ao mesmo tempo. Então, essa é uma coisa que também fica vaga. A gente é tão preocupado com o médico, deixa a engenharia de escanteio, mas esquece que a responsabilidade é muito maior. Exatamente. Sem menosprezar, vocês entenderam, né? Porque às vezes a gente fala, parece que... Mas é uma coisa para se pensar. E estamos muito pensando, inclusive, presidente Jardim, né?
buscamos essa parceria de criarmos aí um grupo de trabalho e trazermos as várias correntes, né, para tentar buscar, de fato, um conceito, pelo menos um conceito que seja harmônico, né, do que é esse serviço comum de engenharia, porque não faz sentido do jeito que está e prejudica, sem dúvida alguma, todo e qualquer processo licitatório, porque o contratante, repito, o gestor, a sanha dele, né, o objetivo dele é o menor preço. E não é só numa obra de engenharia, não é se considerar o menor preço. Os tribunais de contas, no cumprimento fiel do seu papel, eles têm mesmo que cuidar e zelar pelo erário público. Então, evitar desperdício. Uma obra que é para ser por 10, por que vão cobrar 30? Tá certo, não pode ser isso. Mas também uma obra que é 10 não pode ser feita por 5, ou supostamente, né, dita que se fará por 5, com atestados de toda a ordem, que no final não vai ser concluída a obra, e se for também é de uma qualidade bastante duvidosa. Nós estamos aqui falando de lei de licitações, de empreitada, de serviços. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre um outro assunto, concessão. Pois não. O que você entende que deve ser concedido? Quando é que se justifica uma concessão e como ela deve ser conduzida? Nós tivemos agora a oportunidade de ver uma concessão, né, um leilão aí da Sabesp, que foi um resultado extremamente positivo. Qual é a sua visão? O governo, a situação atual de concessões melhorou o padrão das rodovias, em particular, vamos falar das obras brasileiras ou não? Sem dúvida. A figura da concessão, né, rodoviária, por exemplo, vou falar do modal rodoviário, e também os projetos executados em PPPs, né, em parceria público-privada, é evidentemente um reconhecimento do órgão público da sua limitação, da sua incapacidade, para não dizer da sua incompetência de executar aquela obra. Os exemplos, eu preferi falar do rodoviário porque todos nós, né, viajamos, todos nós vimos isso de perto. As 20 melhores rodovias do Brasil, 19 são administradas por concessão. Por quê? Porque a iniciativa privada está lá presente, está atuando. Então, é extremamente positivo isso. Há a necessidade da cobrança do pedágio? Sim, há necessidade. Mas todo cidadão, quando vê o serviço bem prestado, né, a seu dispor, quando ele tem uma rodovia a trafegar com segurança, com pontos de auxílio, infelizmente fura um pneu, ele tem um serviço de emergência imediato, e todos os outros serviços que são prestados, que só as concessionárias conseguem fazer. E vejam bem, não são só as concessionárias tocadas por obras e por empresas de grande porte, né? As Brecht, Camargo, a própria Camargo Correia, que tem a CCR e outras. Não, nós temos exemplos exitosos do consórcio de empresas que se juntaram e fizeram uma concessão. Um exemplo é a MG 050, de Belo Horizonte. Foram 9 empresas, né, algumas aqui de São Paulo, inclusive, que se juntaram, fizeram um modelo de consórcio para atender ao edital, a modelagem de concessão, né, na construção e manutenção da obra. E ela é considerada um case de sucesso, ela é considerada uma das obras que mais bem funciona. Isso é um exemplo. PPPs também, na parte de iluminação, na parte de coleta de resíduos, né, sólidos, os lixos. Então, é o reconhecimento do governo que ele não tem essa capacidade. Então, ele passa para as mãos da iniciativa privada. E isso é um benefício não só para o próprio governo, que vai ter a garantia dos seus serviços ali prestados, mas e principalmente para a sociedade em geral, para o usuário. Então nós, claro, defendemos, temos
uma parceria bastante profícua, bastante interessante com a associação que representa essas empresas de concessão, que é a ABCR, a Associação Brasileira das Concessionárias Rodoviárias. Inclusive agora, nos dias 7 e 8 de agosto, eles farão um evento lá em Brasília, que nos convidaram, nós fazemos parte da programação e somos parceiros, que eles fazem, inclusive, a premiação dos melhores projetos, das melhores rodovias. Dentre elas, nas quais os destaques, Ivan, são os processos tecnológicos, as inovações tecnológicas, que não param, né, em todos os aspectos. Não só por parte delas na execução e manutenção, mas dos equipamentos que são utilizados. É impressionante o avanço nesse setor. E aí eu falo com algum conhecimento enquanto diretor da Sobratema, que representa essas empresas. Então, tecnologicamente, essas máquinas hoje têm um nível de custo, de customização, de produtividade espantoso. E também de respeito, né, aos seus operadores na condição de trabalho. São avanços, né, que, evidentemente, que se tivesse apenas e tão somente nas mãos dos governos, quer seja municipal, estadual e mesmo federal, não teríamos, em hipótese alguma, rodovias aqui no Brasil, que são modelos, como, né, citei ainda há pouco, a Tamoio. Um espetáculo. Então é isso, é um caminho, sim, que nós acompanhamos, incentivamos, entretanto, não em detrimento do erário público destinado para o desenvolvimento e crescimento da infraestrutura. E, na sua opinião, o que não deve ou não pode ser concedido? Não pode ser concedido? Em termos de... Não, o que existe é a questão da atratividade, né? Para que se alguma empresa invista, né, no risco de assinar um contrato por 30, 35 anos. Então, né, você vê hoje em dia aí a privatização de cemitérios, de museu, de praças e tudo mais. Então, o céu é o limite, Jardim. Não é assim uma limitação aqui, né? Na verdade, pode. Como eu disse, sendo uma obra pública e o governo não tem a sua competência, a sua capacidade, não há demérito nenhum. O que precisa é aí ter a atratividade, é ter realmente uma parceria pública-privada. O nome diz, não é só o privado, o público tem que participar. Nós temos, assim, a necessidade permanente de que nas LDOs, né, nas leis de diretrizes orçamentárias, seja sempre previsto um volume de recursos para investimento em infraestrutura. Porque isso garante, no mínimo, a manutenção e o crescimento necessário, né, das obras de infraestrutura. E o que nós vemos é cada vez mais o governo minguando esses recursos, né? Sempre com alguma justificativa, quer seja na queda de arrecadação, é o que está acontecendo atualmente no estado de São Paulo. O nosso setor aqui no estado de São Paulo está ansioso aguardando o plano de governo de obras, aliás, o plano de obras do atual governo, que ainda não conseguiu viabilizar, já se faz mais de 1 ano e meio de governo. As obras que o governo do estado tem executadas são obras que já tinham sido contratos assinados no governo anterior. E a alegação é isso, é a dificuldade arrecadatória que caiu, a dificuldade de ter os empenhos, né, dos recursos. Então, nesse marasmo todo, como é que faz? Não se tem obras, não se cresce, não se faz? Aí que vem a alternativa das concessões. Laurito, uma visão tua aí, independentemente se é concessão, se é uma licitação pública, como é que o nosso Estado está em relação ao passado ou uma situação presente, em relação à sua capacidade de gestão?
né, de gestão de um processo de concessão, de gestão de um processo de licitação pública, porque concessão, a gente já viu processos de sucesso e processos altamente frustrados, né? Tivemos grandes problemas em várias regiões do país. Então, não necessariamente uma concessão é melhor do que para a população em geral e o resultado dela do que uma obra que tivesse sido contratada pelo poder público num sistema tradicional de licitação. A gente viu vários casos. E é evidente que todos esses processos, sejam eles de concessão ou de licitação, eles precisam ter um edital bem feito, ele pode ser baseado num projeto inicial que tenha uma concepção bem feita e depois num acompanhamento bem feito, num controle bem feito do processo. E a gente vê o país, anos após anos, num processo de, vamos dizer, de deterioração do poder público. Você vê hoje corpos, engenheiros contratados muito mal remunerados, em muitos setores você vê praticamente uma inexistência de pessoal de engenharia e mesmo pessoal de direito especializado na montagem dos processos de concorrência. Você vê pessoal desmotivado, você vê um setor público com pouquíssimas ferramentas nas mãos para poder fazer os acompanhamentos, utilizar as modernas técnicas. Essa é uma visão que eu tenho do setor público. Eu queria ver a tua visão. E isso, na realidade, eu acho que boa parte do que aconteceu no país com essas centenas também de obras, milhares de obras paralisadas, não foi só por menor preço, foi por falta de capacidade de criar uma boa licitação, um bom processo de concessão, né? Ao você formular toda essa pergunta, você boa parte já respondeu. Na verdade, um exemplo, que a nova lei traz uma definição, obriga um prazo de até 30 dias para pagamento das medições das obras realizadas. Ora, precisou uma lei para dizer por que isso? Porque é público e notório, já várias vezes, em estados da federação grande como São Paulo, de que já teve governo que ficou 4, 5, 6 meses sem pagar aquela medição. Olha, como é que uma empresa que assinou um projeto, que ela depende daquele recurso para manter o seu quadro de funcionários, os seus insumos, a execução da obra e cumprimento do cronograma da obra, se não recebe. Isso eu estou falando por culpa de quê? De gestão do órgão público. Já teve situações aqui no estado de São Paulo, governos anteriores, não nesse, governos anteriores que nós tivemos que ir até para a imprensa para denunciar, olha, as empresas estão acabando, porque não recebem, e as demissões acontecendo e as judicializações trabalhistas das empresas que mandam embora e não tem dinheiro para pagar a indenização, enfim, um horror. E qual era a resposta do poder público à época? Olha, é o seguinte, nossa secretaria tem uma dotação, solicitamos. Agora, a Secretaria da Fazenda, que tem um orçamento, não liberou ainda. E não liberou porque depende do governo. Não, mas está para assinatura do fulano. E cadê o fulano? Não, mas ele foi viajar quando volta. Enfim, aquela é gestão. Porque quando você vai, isso foi uma das brigas homéricas da Brasinfra na formulação da nova lei como proposta, de que quando você vai fazer um projeto de lei para uma determinada obra, um trecho rodoviário, por exemplo, a sua dotação orçamentária já tem que estar depositada, já está reservada, porque é muito comum acontecer isso, ainda quando muda de gestão, muda de governança, e aí que gera o quê? Os famosos precatórios, que todos nós sabemos, os 30, 40 anos para se rever. Quer dizer, é um processo
que dificulta, inclusive, a ampliação dos investimentos nacionais por parte dos estrangeiros. Como é que você explica para um cara lá fora que se ele assinar um contrato, tiver tudo certo, mas esse contrato poderá, né, não ser descumprido, você, a parte prejudicada, irá buscar seus direitos na justiça, você vai levar, né, alguns anos para ter, né, o tramitado, julgado e tudo, né, a seu favor, porém, para receber isso, aí vai depender do governo, porque a lei determina um determinado percentual da receita líquida para pagamento de precatório e tal. Bom, enfim, a história toda vocês já conhecem de cor e salteado. Gestão é o grande problema. É o grande problema que nós enfrentamos, que é o grande desafio de obras públicas. Porque do lado de lá, o governante, ele pode ter a melhor das boas intenções, mas ele não tem estrutura, ele não tem o comando. Ele depende sempre de uma dotação, sabe? Depende de uma aprovação, depende de uma licença ambiental, depende de um processo de desapropriação. Quem vai pagar essa desapropriação? Não tem recurso quando tiver, enfim. Então, isso talvez explica, meu caro Regis, o porquê que o país é sempre considerado o país do futuro. Ao longo dos meus bons anos de vida. E o presente não chega nunca. E o presente bem feito não chega nunca. Infelizmente não. Mas não podemos desistir. E quando você disse também na sua, como eu te disse, pergunta-resposta, o gargalo da mão de obra. Evidente. O empresário, ele quer contratar, ele quer os seus empregados qualificados, capacitados, mas para isso ele precisa ter obra, para isso ele precisa ter demanda, ele precisa ter contratos, não é isso? Então, a expectativa do setor, como um todo em nível nacional, o PAC, o novo PAC ou o PAC novo, né? Está aí, 1 trilhão e 700 milhões, um monte de promessas, de projetos que até agora não saiu do papel. Então, tivemos a Brasinfra preocupada com isso, buscou interlocução com o ministro Rui Costa, que é encarregado, e seu assessor especial, Maurício Muniz, que foi o coordenador do PAC 1, portanto, um técnico de muita experiência e competência. Agora, no segundo semestre desse ano, vocês podem aguardar que vai. Tá bom, quer dizer, o primeiro semestre foi de arrumação, ano passado, de elaboração do programa. Percebe como as coisas são tudo muito lentas, muito morosas, muito dependentes de liberação de recursos. Esse 1 trilhão, esse caminhão de dinheiro, não é só, ao contrário. A maior parte vem da iniciativa privada, virá da iniciativa, virá de investimentos nacional e internacional, evidente. Mas, quando isso começar a acontecer, aí vamos ter também o problema da mão de obra. Porque aí a demanda e a necessidade de bons profissionais, e cadê os bons profissionais? Aí você tem que ter o tempo para qualificá-los. A remuneração é a consequência, evidente, né? Hoje em dia, no setor imobiliário, na construção predial, a gente ouve falar de mestre de obras, que chega a ganhar R$30 mil por mês. Mestre de obra, um semi-analfabeto. Mas tem toda a experiência, ele tem todo o conhecimento. É fundamental no obra. Engenheiro, então, nem se fala da sua importância nas necessidades. Mas são os desafios, são as dificuldades que elas sempre estão atreladas às promessas, às perspectivas dos governantes de plantão. Que, repito, não é porque eles não queiram, pelo contrário, eles querem muito. Qual o governador que não quer inaugurar a obra? Qual o prefeito que não quer juntar o seu eleitorado e dizer, olha aqui a praça que eu criei, olha aqui o hospital, a creche, a escola, enfim. Mas são todas essas as dificuldades que emperram esse processo de crescimento e desenvolvimento. Eu, na minha opinião, o Brasil, além de que se fala há muito tempo de reforma tributária, reforma trabalhista e tal, ele precisaria de uma reforma de gestão. Sim, esse é um ponto fundamental. A gente não vai
chegar num patamar mais elevado se não tiver uma capacidade do setor público de responder melhor às necessidades do país. E não é só sucateando o setor público que a gente vai conseguir alguma coisa. Ivan, uma pergunta muito rápida aí, que nós estamos chegando no final do tempo, para o Laurito também responder rapidamente. Pegar o gancho da gestão, né? E a gente sente que nas obras de infraestrutura, qual é a consequência que tem? São obras paradas, né? Aditamentos, enfim, tem possibilidades enormes. Qual a garantia que o empresário tem, né? Agora, eu tenho visto nos Estados Unidos, né? A gestão não é tão assim melhor, mas eles usam lá para seguros. Tem seguro de performance bond. Por que no Brasil isso é ignorado? Porque parece que existe má fé, existe lei proibindo. Na verdade, Ivan, se me permite, nós já fomos procurar entender essa resposta. Por parte das seguradoras, não há interesse. Não há a nova lei, isso é outra discussão também que nós tivemos imensa. Tem no meio disso a matriz de risco, né? Está dentro disso, a matriz de risco. Na nova lei, há um percentual estabelecido de 30% de garantia. Quer dizer, até 30% as seguradoras. Mas por que não 100%? O performance bond é comprovado que resolve o problema. Que antes de acontecer algum problema, o step-in, né, que eles falam, quando tem algum problema na obra, se resolve. Mas, primeiro, não há interesse. Não há interesse por quê? Porque as seguradoras não gostam do Brasil? Não, é porque não há atratividade, não há segurança. Esse é o grande ponto, e aí não é privilégio da construção, nem pesada, nem na construção predial, nem do setor da construção, é como um todo. Chama-se segurança jurídica. Por isso que acabamos de falar aqui de precatórios. O precatórios é uma prova inquestionável da falta, porque uma coisa é falta de segurança jurídica, outra coisa é a insegurança jurídica. A falta de segurança jurídica acaba acarretando no precatório e acaba acarretando em toda essa não atratividade das próprias seguradoras. Nos Estados Unidos, há muitos e muitos anos, uma obra, quem define quem vai fazer essa obra, quem será o executor, é a seguradora. Não é o órgão público, não é o governo, não é nada. Por quê? É porque eles vão assegurar a obra. E vai dizer, é você que vai fazer, mas se houver algum problema, eles bancam. Aqui, Ivan, sendo muito realista e sincero, estamos ainda a uma boa distância de chegar nisso. Avanço foi 30%. 30% já é considerado avanço. Porque a lei anterior, a lei 8666, obrigava a apresentação das empresas de 5% da obra, do valor da obra. Então, você tem toda a razão. Seria um salto enorme se as seguradoras, né, bancassem, entrassem. Eles têm várias alternativas, eles discutem. Eu já participei, inclusive o Jardim aqui mencionou que nós fazemos parte da diretoria da Fiesp, com muita honra, e na Fiesp existe o Conselho Superior da Indústria da Construção. Dentro desse conselho, o presidente, que é o Eduardo Capobianco, trouxe representantes das seguradoras para debater esse assunto. E a conclusão é essa: não, estamos avançando, estamos estudando, é o gerúndio, né? Temos, né, propostas e tal. Performance bond, há inúmeras defensores, e não apenas com retóricas, né, com dados, né, mas não funciona. Ainda não funciona. É um caminho que nós vamos, quem sabe, nossos netos e bisnetos hão de assistir. Bom, esse podcast ele não tem gerúndio, ele tem um tempo para acabar. O Jardim, você tem uma última colocação para cumprir a sua meta, hein? Aqui. Laurito, como não poderia deixar de ser, nós já sabíamos disso, né? Nós agradecemos pela sua aula.
Imagina. Você realmente... Você é suspeito, você é muito amigo. Você domina o assunto, né? E eu gostaria de dizer a você que a casa aqui, o Instituto de Engenharia, está à sua disposição. Nós temos um prazer imenso em trabalhar juntos, né? Nesses vários temas que afligem a nossa engenharia. Agradecendo a sua presença, a sua participação, nós queremos deixar claro que estamos juntos, temos as mesmas ideias, né? E olhando o nosso querido Brasil. O Brasil merece muito mais do que tem. E nós somos responsáveis para dar ao Brasil o que ele merece. Ok? Muito obrigado. Imagina, quem agradece sou eu, Regis. Eu costumo falar, o Jardim é suspeito porque ele é meu amigo. Mas o meu esforço aqui, né, de tentar contribuir com essas discussões, não é depreciativo de forma alguma aos engenheiros e muito menos aos advogados. Mas é o diferencial de eu tentar falar numa linguagem da qual eu conheço e convivo, né? Então não tenho nenhuma especialização e nenhuma pretensão de ser, né? Ao contrário, né? Me rendo a todos os argumentos jurídicos e técnicos que são muito mais, né, recheados de conteúdo, mas dentro da minha possibilidade, essa que você falou, a parceria estabelecida, estou sempre à disposição, Semana Nacional, o que for, contem sempre comigo. Então é isso. Então, no presente, sem mais gerúndio. Obrigado a todos e até o próximo podcast. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.